Bueno, seguimos de Matilisto por aqui para darmos continuidade então no vídeo, no assunto do vídeo passado, para a gente encerrar então a questão do sistema radicular da soja, terceiro vídeo em sequência que a gente faz sobre este tema. Aí o objetivo deste vídeo de agora, o nosso 16º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, é pegarmos a parte física do solo, a relação do desenvolvimento radicular da soja com a parte física do solo. No vídeo passado a gente bateu bastante na parte química e encerramos com algumas imagens dos temas que a gente abordaria neste vídeo agora. Quem não olhou, tá aqui o linkzinho, vai lá, dá uma conferida para que a gente alinhe a conversa para que estejamos todos no mesmo patamar e sigamos conversando em conjunto a partir daqui. Tá bem? Então eu vou dividir a cronologia desse vídeo agora da seguinte maneira. Nós vamos dividir ele em pré-semeadura, semeadura e pós-emergência. Então todos os tópicos, todos os temas que nós vamos tratar a partir de agora, eles são mecânicos, são operações mecânicas que vão nos garantir não só o bom desenvolvimento do sistema radicular, como também a manutenção e a garantia de sanidade deste sistema radicular durante todo o ciclo da soja. Então a nossa grande dificuldade, fazendo um link mais amplo, mais geral da realidade da soja em terras baixas, da nossa soja na várzea, o nosso grande desafio, os grandes desafios são dois, na verdade. Esse do desenvolvimento das raízes, que a gente vem batendo por 3 vídeos consecutivos, e o outro, que é também de igual importância, que é a questão do estabelecimento da soja em terras baixas. O estabelecimento e a manutenção, a mantença do estande. A gente tem uma dificuldade muito grande em ter padrão de lavoura, ter padrão de estande, que a lavoura seja homogênea, que não tenha furos na lavoura, muito relacionado à questão da nossa dificuldade de drenagem, né? Neste caso mais específico de microdrenagem, alguns pontos específicos de algumas lagoas dentro dos quarteirões, mas inclusive os temas que a gente vai abordar agora melhoram este fator também. Bueno, até soltei o mate aqui que eu resolvi dar uma embaralhada agora nessa ordem cronológica que eu citei para vocês. Vamos começar pela parte do meio, a operação de semeadura em si. Quando a camada compactada é mais um adensamento do solo do que propriamente uma camada compactada, ou quando ela é muito superficial, há a possibilidade de alguns equipamentos na própria plantadeira, na própria semeadora, a gente já conseguir romper essa camada compactada. Tá? Às vezes um disco turbo, ou duplo disco turbo, já é o suficiente quando ela está mais na superfície, entre até 15 centímetros no máximo. E a segunda opção, que é a mais efetiva no caso, da gente utilizar tão somente a estratégia do equipamento na semeadora para romper a camada compactada, que seria o sulcador. Às vezes disco liso na frente e o sulcador, ou um disco turbo, já fazendo um pouco de serviço na frente e o sulcador vindo, abrindo o rombo de trás, que é para garantir então essa questão do rompimento da camada compactada na operação, durante a operação de semeadura. Tá? Eu vou colocar algumas imagens aí, aquelas do vídeo passado, só que agora para que fiquem com um pouco mais de calma, que o pessoal consiga olhar elas com um pouco mais de detalhe agora. Então tem a opção aí que eu citei do duplo disco turbo, tá? O disco turbo só na frente e o disco turbo com o sulcador. Disco liso, neste caso, está completamente fora de questão, porque o disco liso, o principal papel do disco liso é cortar palhada. E como na nossa realidade, mesmo em semeadura direta, a gente não pode trabalhar com o mesmo nível de palha que se trabalha em terras altas,
pela questão da drenagem, da dificuldade da gente garantir época de semeadura, porque se a gente tiver, as nossas áreas de vários já são mais úmidas por natureza. Se nós tivermos um volume de palha que o pessoal das áreas altas deixa, a gente não semeia dentro da época nem que a vaca tussa, como se diz. Então, essa questão do disco liso está completamente fora de questão. Tá? Dois detalhes de extrema importância, seja qual for o equipamento que for usado. A pressão desse equipamento, o disco turbo, ou o corte do sulcador, quanto mais profundo a gente conseguir. Não tem uma profundidade específica, porque ela vai depender do ponto de umidade do solo, do tipo de argila do solo, da potência do trator, da compactação da área, obviamente, mas a recomendação é que a pressão máxima que der, ou seja, a maior profundidade que o equipamento consiga trabalhar, para que a gente de fato consiga botar a raiz lá para baixo. Então essa é a primeira opção e a mais simples dela, que a gente pode usar ela isolada ou associada com alguma coisa feita em pré-semeadura. Que daí em pré-semeadura a gente tem duas possibilidades. Uma delas é o preparo convencional, que é o mais óbvio, só que tem um detalhe que linka direto com o vídeo passado, que é a questão da área que necessita calagem, e a gente já frisou bastante a importância da correção do pH do solo. Não vou voltar a repetir, porque eu já bati bastante nisso no outro vídeo, mas a incorporação deste calcário, se a gente estiver com áreas nos níveis que a gente debateu no vídeo passado, níveis de pH que a gente citou no vídeo passado, a incorporação desse calcário ele é tão importante quanto a aplicação dele. Então, de nada ou muito pouco vai adiantar a gente colocar esse calcário em cobertura. Então, neste caso, o preparo convencional ele passa a ser indispensável. Tá? E, obviamente, que daí, na mesma operação da correção química, a gente está rompendo a camada compactada. E também, da mesma forma, fazer uma incorporação com o máximo de profundidade que puder, para botar esse calcário o máximo que der em profundidade, botar cálcio em profundidade para fazer com que a raiz vá, já que não tem mais impedimento físico, que não ocorra um impedimento químico, porque a gente já viu no vídeo passado que deficiência de cálcio limita o crescimento de raiz, então quanto mais profundo a gente conseguir colocar esse calcário, mais cálcio em profundidade vai ter, mais a gente aumenta a possibilidade de ter crescimento radicular em profundidade. Tá, então, eu vou deixar o último passo pré-semeadura para encerrar o vídeo, que é a questão dos escarificadores, e vou pegar aqui o link da drenagem, da microdrenagem, tá? Que eu vou colocar umas 2 ou 3 imagens de novo aqui enquanto a gente conversa, que é a questão da microdrenagem, tanto das valetadeiras, seja a rotativa, seja a Bastiani. Não gosto de usar o bico de pato em área aplainada, a área que já teve plano, o bico de pato, como levanta aqueles camalhões depois que passa, ele tende a segurar a água, então essa drenagem fina ele não faz, ele nos atrapalha. Então, em área que já foi aplainada, ou aquele toco de arrasto que eu mostrei num outro vídeo, para quem não viu, dê uma conferida nos vídeos anteriores, que é aquela alternativa ao uso da valetadeira, da rotativa, em caso de solo muito empapado, ou aquele tronco de arrasto, ou a rotativa, ou essas Bastiani, vou citar a marca aqui porque eu não me lembro o modelo da valetadeira, vou colocar uma foto delas aí, inclusive. Mas, enfim, é este modelo. Eu citei a marca porque é a que eu mais tive contato. Então, junto com estas questões das rotativas, dessa drenagem mais fina, o uso do roda de ferro, isso tudo, obviamente que pré-semeadura, pré e pós-semeadura, geralmente pré-emergência ainda. Mas o uso do roda de ferro após a emergência ele também é fundamental. Então, de uma maneira geral, para a gente garantir que não vai ter perdas significativas do stand,
Depois, às vezes, a gente tem, até estabelece, a lavoura se estabelece, pega uma condição favorável no início do estabelecimento, e depois de certo ponto da lavoura, já quase fechando as entrelinhas, começa um período de chuva, ou pega alguma chuva de alto volume, e as lagoas, as microbacias que tem dentro do quarteirão acabam ficando com a água parada, e a gente ou reduz drasticamente o stand dessas áreas, ou o porte e o potencial produtivo dessas plantas. Às vezes elas não acabam não morrendo, mas reduzem bastante o seu potencial produtivo, porque elas gastam uma energia bárbara para se manter viva, e essa energia que poderia estar despendendo para crescer e para criar potencial produtivo, acabou gastando para sobreviver. Então, o uso do roda de ferro, de uma maneira geral, e antes do fechamento da entrelinha, é o melhor momento para a gente fazer isso. Choveu, uma chuva que faça, que o roda de ferro faça o serviço, que ele faça aquele rastro dele, que ele cale no solo, como se costuma dizer, risca a lavoura de roda de ferro, vai e volta como se fosse um autopropelido aplicando, chega no final, faz o balão, vem de novo, vai e volta, a cada 10 metros, 20 metros, 30 metros, o espaçamento entre uma passada e outra, isso daí vai muito do feeling de quem está fazendo e do quão úmida é a área, mas é impressionante. Às vezes o operador fica com medo, com medo não, com pena, que vai quebrar várias plantas aonde ele passa com o roda de ferro. Mas se a gente não fizer esse serviço, a tendência é que a gente tenha perda de stand ou de potencial produtivo infinitamente maior a essas meia dúzia de plantas quebradas pelo trânsito do roda de ferro dentro da área. Então é uma operação que vai nos garantir a sanidade, pois vocês lembram daquele outro vídeo lá, o primeiro que a gente falou da questão do sistema radicular, a questão da presença de fungos oportunistas no solo. Então, se tiver um ambiente desfavorável para a raiz, acaba que favorece, a planta fica mais debilitada, o sistema imunológico dá uma baqueada e o oportunismo dos patógenos com certeza vai atuar. Tá? E para encerrar agora o vídeo, a parte dos escarificadores. Que dentro do nosso conceito de um sistema integrado, de produção integrada, integração lavoura-pecuária em terras baixas, na minha opinião, é o que mais se adequa e é o que a gente tem percebido os melhores resultados, porque isso, além de garantir o desenvolvimento radicular, a gente consegue fazer uma operação no solo que vai romper a camada compactada com uma mínima mobilização. Então não vai mais lavrar o solo, não vai fazer um preparo convencional, mas garante mecanicamente que vai romper aquela camada compactada para o desenvolvimento das raízes, e isso favorece outra coisa também de vital importância, que é a questão duplamente, a questão da drenagem e da infiltração da água, ou seja, drena mais rápido e acaba aumentando o tanque do solo, ou seja, a nossa capacidade de armazenamento de água fica maior. E obviamente que a planta, tendo mais volume radicular, ela explora um volume, uma área maior de solo, e tende a ter maior capacidade de tolerar estresses hídricos por períodos de estiagem, veranicos. Então, essa questão dos escarificadores, eu vou colocar uns dados aqui também de um produtor que eu atendia, que ele já, inclusive, é uma lâmina de uma palestra dele, do Gabriel Fernandes. Eu cito seguido o Gabriel, porque a gente interagiu bastante, trocamos muitas informações, e o Gabriel me autorizou a utilizar os dados dele, citar ele, colocar os dados nos vídeos, e por isso que eu volta e meia recorro aos resultados que a gente teve lá. E tem um resultado muito interessante de uma área escarificada com e sem irrigação, em pedras altas. Neste caso, a área alta, mas não era em área de rotação com arroz, mas o conceito do serviço nos serve para esta questão aqui. Então eu vou encerrar o vídeo com estas imagens do Gabriel Fernandes, da estância Santa Maria, Pedras Altas, da área que foi feita a escarificação, com e sem escarificação, com e sem irrigação, a produtividade que se obteve.
dentro dessa área a diferença, inclusive, de imagens de sistema radicular. Vou colocar também o Gabriel com uma das plantas, uma planta na mão, ele mesmo com uma planta na mão, sistema radicular extremamente agressivo, raiz pivotante, indo chão adentro. Então, para resumir, essa questão dos escarificadores, eu acho que é o que mais se adequa para esse nosso sistema de produção integrada em terras baixas. Nos falamos semana que vem.